Programa Sul de Minas em Foco aí, sempre às sextas-feiras, 10 horas da noite. Nossa edição inédita, né? Tanto pela TV América, no canal 3.1 digital aqui no sul de Minas, 24 HF na região de Paraisópolis, 59.1 na capital mineira e também na região metropolitana. E, é claro, a qualquer hora do dia, da noite, da tarde, no nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucassil80. Você pode conferir aí na íntegra esse nosso quadro, que é um quadro de grande sucesso, né? Que já foi no passado, a gente trouxe de volta por acreditar que as pessoas precisam ficar inteiradas, ainda mais o direito, né, na esfera previdenciária, tributarista, enfim, um direito como um todo que sempre sofre mudanças nas leis, né? E nós precisamos ficar atentos a essas mudanças. Hoje aqui, no nosso programa, recebendo aí, mais uma vez, doutora Amauri Ludovico dos Santos, ele que é professor da Faculdade de Direito Sul de Minas, também é advogado previdenciarista, vai falar conosco hoje de um tema muito importante, a previdência social, aposentadoria e imposto de renda. Ele trouxe um convidado, que é o doutor Claudinei, que está aí conosco, vai participar também do programa. O Dr. Claudinei tem especialidade aí nessa área tributária, vai dar grandes orientações, ainda mais nesse período de imposto de renda, né? Até o dia 30 de abril, você deve fazer sua declaração do imposto de renda. Se ainda não fez a declaração, é o momento, e aqui é a oportunidade de nós trabalharmos isso. Como que fica a declaração do imposto de renda para os aposentados? Com a palavra, doutor Amauri Ludovico. Boa noite, Lucas. Boa noite, doutor Claudinei. Nossos telespectadores, é um prazer imenso novamente estar aqui na TV, no programa Sul de Minas em Foco, esse programa que já é uma grande realidade em audiência. Eu encontro as pessoas na rua e elas vêm parabenizar pelas informações que têm trazido para a nossa sociedade de grande relevância. Hoje o nosso professor também, Dr. Claudinei Moscardini, um dos maiores nomes do direito tributário aqui da nossa cidade e região, vai nos dar a honra aqui com informações relevantes referente ao imposto de renda. Eu queria começar destacando algumas questões que nos vão conduzir para essa questão da declaração do imposto de renda. Já que nós trabalhamos a questão do direito previdenciário, hoje nós vamos falar para aqueles que já são aposentados. Muitos desses que já são aposentados constantemente reclamam que o seu benefício está defasado. Mas isso é em decorrência da inflação, dos critérios de cálculo que foram utilizados, mas que existem ainda alguns caminhos que podem ser buscados via judiciário para ter uma melhora no seu benefício mensal. Eu vou falar aqui de algumas teses revisionais. A primeira delas é uma tese chamada tese de revisão da vida toda. Essa tese de revisão da vida toda ela é muito importante porque ela vai incluir no cálculo do salário no salário de benefício, ou seja, aquela média das contribuições, a partir de... Nós tivemos uma mudança na legislação a partir de 29/11/99. Essa mudança foi interessante porque passou-se a computar todos os tempos, os períodos de contribuição para achar uma média no benefício. Só que quem requereu aposentadoria anterior a esse período, a média no cálculo são desde 7 de 94 para cá. A tese é exatamente para aquelas pessoas que, após uma análise do seu benefício, e essa revisão for mais interessante, aí sim buscar o judiciário. Por quê? Alguns dos nossos aposentados hoje, anterior a 94, às vezes tiveram um emprego com rendas melhores. E essas rendas, elas não entraram no cálculo do benefício, não fizeram parte do PBC, que é o período de base de cálculo. Então, é importante que o aposentado tenha essa consciência, mas ele só deve ir para a justiça após uma análise detalhada, verificar no cálculo se realmente vai ter uma melhora na sua renda mensal atual. Porque existem alguns casos que reduzem até o valor do benefício. Então, você não pode arriscar simplesmente de buscar essa revisão no judiciário. Também é importante a gente destacar que essa tese ela tem os períodos corretos que você pode buscar. Por exemplo, anterior a 99, pode ser que não vai ser interessante. Por dois motivos. Nós temos que analisar a questão da decadência e as regras anteriores eram outras.
posterior a 99, tudo bem, compensa fazer a revisão do benefício até a data da emenda 103 de 2019, quando nós tivemos uma outra alteração e que nós tivemos a modificação no que nós chamamos desse período básico de cálculo. Então, toda essa análise detalhada vai levar a uma revisão do seu benefício que talvez seja interessante buscar o judiciário. Por isso que eu falo talvez. E essas diferenças, elas podem ter valores muito significativos. Eu já vi pessoas que até o momento, aplicando essa revisão, vai dobrar o valor do benefício, tá? Vão praticamente chegar ao teto da Previdência Social e tem valores para receber aí de 200, 300, 400 mil reais. Mas isso depende muito da contribuição de cada um. Então, essa é uma das teses muito importantes, que vale a pena fazer uma análise, procurar alguém que conheça a área, faça essa revisão para ver se vai ser interessante ou não. Uma outra questão que é importante também a gente destacar é a revisão para aquelas pessoas que, quando requereram o benefício, ao mesmo tempo, estavam discutindo uma questão trabalhista e que, muitas vezes, o término dessa ação trabalhista foi posterior à aposentadoria e as informações só foram para a Receita Federal com o passar do tempo. É possível uma revisão e ela vai também ser significativa porque nós vamos ter essas informações no que a gente chama Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, e que nós vamos poder pedir uma revisão e que vai ter uma melhora significativa no cálculo do benefício também. Então, essa é uma tese muito importante, vale a pena, é uma tese assim que a gente pode falar que a pessoa pode ir para o judiciário com toda tranquilidade, que não vai ter problema nenhum. E uma outra tese também muito importante é o que nós chamamos de inclusão e reconhecimento de períodos quando essa pessoa desempenhava mais de uma função. Você que está acompanhando o programa, que já teve ganho de causa e que pretende fazer a sua declaração de imposto de renda, hoje o nosso ilustre convidado, Dr. Claudinei Ferreira Moscardini, vai esclarecer aqui algumas dúvidas, qual o melhor caminho para que evite que a pessoa possa cair em malha. Boa noite a todos. Reitero aqui os agradecimentos pela oportunidade de partilhar um pouco do que a gente conhece, do que a gente vive, né, diante de uma realidade pela qual nós temos vivido, né, nos últimos, eu diria, 10 anos, por inúmeros debates, inúmeras discussões, inúmeras assessorias, em especial com aqueles que pediram, né, junto à Justiça, uma revisão de aposentadoria, aqueles que foram à Justiça do Trabalho e receberam, né, diferenças salariais do tempo que estavam empregados e receberam esses valores de forma acumulada. E aí, quando você recebe de forma acumulada, você tem uma sistemática própria no ato da declaração de imposto de renda. Este valor, ele tem um campo, né, específico, chamado RRA, rendimentos recebidos de forma acumulada. Naquele campo, você tem que ter um zelo de informar se já houve ou não, no ato do recebimento, alguma retenção a título de imposto de renda. Por que a gente informa dessa forma? Porque há uma legislação que atribui à pessoa do caixa, literalmente, lá da Caixa Econômica Federal ou lá do Banco do Brasil, a responsabilidade para fazer uma retenção. Então, vejam, senhores, saiu a decisão, transitou em julgado, foi liberado um alvará, bens a Deus, anos de luta lá do escritório da doutora Mauri. E aí vamos ao banco receber. Se, porventura, for pago pela Justiça Federal, é possível que seja feita uma retenção de 3% do valor total naquele momento do pagamento. Então, aquele marco que é autorizado ao Caixa fazer a retenção é justamente para que a Receita Federal receba a informação através do banco que foi recebido ou que foi pago aquela importância àquele cidadão, àquele contribuinte, àquele aposentado que pediu uma revisão, àquele ex-funcionário que conseguiu receber na Justiça um valor acumulado de diferença. Ok?
E aí, obviamente, se houve essa retenção, na declaração de ajuste anual no ano seguinte, você informará o valor recebido total, informará o valor que, obviamente, houve como retenção, lançará o que você pagou ao seu advogado ou eventuais despesas processuais, e aí você alcançará, de fato, quanto que você tem que pagar a título de imposto de renda. Porém, contudo, todavia, muita calma. Poxa, eu vou ter que pagar sobre 27,5, que é a tabela máxima? Não. Tem um campo, e aí é o detalhe de todo o trabalho nosso aqui, e justifica o motivo principal pelo qual nós estamos aqui. Os senhores devem identificar a quantidade de meses, ou seja, ali nós temos, por via de regra, o tempo, obviamente, do cálculo que lhe deu aquele direito, ou seja, referente a quantos meses? 98 meses, 60 meses, 70 meses, 50 meses de revisão. Então, nós temos que informar. Informado o valor total, informado o valor que eventualmente houve de retenção, informado quanto nós pagamos lá para o doutor Amaury, informado se houve alguma despesa, né, processual, informa a quantidade de meses, logo o próprio programinha, ele se ajusta e ele traz, obviamente, o valor que você tem que pagar ou que você receberá, inclusive, de volta, se porventura aqueles 3% que você recebeu não deveria ter sido retido. Por quê? Como o doutor Amaury colocou, há recebimentos acumulados que são expressivos. E dentro disso, por exemplo, esse ano, o ano que passou, 2020, foi marcado aí com o auxílio emergencial, né? Muitos idosos acabaram recebendo esse auxílio aí de R$600, e tem que declarar esse auxílio também, né? Como que é esse procedimento? Olha, dentro da instrução normativa deste ano, especificamente, o governo federal, ele criou uma nova regra de obrigatoriedade para a declaração de imposto de renda. Todos aqueles que receberam rendimento superior, a colinha aqui, a R$ 22.847,76, e também o auxílio emergencial, são obrigados a declarar o imposto de renda este ano. Perceba que é interessante essa temática. Porque o teto de isenção, Lucas e doutor Amaury, sempre foi de 28.554. Porém, contudo, todavia, esta regra, olha, quem recebia até o ano retrasado 28.559 não tinha que declarar imposto de renda. Ele estava dentro da regra de isenção, ok? Porém, este ano o governo federal, até por uma amarração, para fazer justiça, efetivamente, se ele fez correto ou não, e isso foi amplamente divulgado quando ele lançou o benefício, ele simplesmente falou assim, estamos pagando, não queremos ter muito critério se este ou aquele está ou não correto. Depois faremos os ajustes. Paulo Guedes, numa entrevista a uma grande corretora, ele falou desse jeito, né? Estamos pagando, depois vamos ver. E agora eles estão literalmente ajustando, ou seja, todos que receberam o benefício de auxílio emergencial e tiveram renda superior a R$ 22.847,16 são obrigados a declarar. E aí que é interessante, na hora que você entra para declarar, o próprio sisteminha da Receita Federal já te obriga a você devolver o auxílio emergencial que foi recebido, porque estava desenquadrado do critério de beneficiários da regra do auxílio emergencial. O aposentado, a pessoa que recebeu esse auxílio emergencial, se ele não atingiu esse teto, ele não precisa declarar. Agora, se ele atingiu o teto da receita de 28 mil e, de repente, ali ultrapassou a margem com esse valor do auxílio, ele vai ser obrigado a devolver, então, os 6 meses de auxílio. Não, veja só. Recebeu mais do que 22.847 e mais o auxílio emergencial, já é obrigado a declarar imposto de renda. E é interessante que alguns já têm recebido até avisos por celular, pelo cadastro do próprio sistema de cidadania.gov.br, e alguns já receberam até correspondência em algumas regiões do país, tá certo? Então, Lucas, na verdade é o seguinte, qual que é a regra geral de isenção? Que você não teria 28.559. Então, até o ano retrasado, recebendo até 28 mil, não era obrigado a declarar imposto de renda. Só que este ano, você recebe menos que 28.
e recebe também o auxílio emergencial, você está obrigado a declarar. E aí, o que vai acontecer? O próprio programinha, na hora que declara, ele, obviamente, já condiciona você a devolver o valor do auxílio emergencial. Estima o governo federal, mais de 3 milhões de pessoas estão enquadradas nessa sistemática. Ou seja, o governo federal faz um ajuste daquilo que, inadvertidamente, o ano passado, ele concedeu. Né? Ele concedeu o benefício, ele não fez o critério, era uma urgência, era uma emergência, as pessoas precisavam. E aí, agora, ele vai ajustando e recebendo de volta as pessoas que receberem devidamente. Quais dicas você deixa para os aposentados que vão fazer a declaração do imposto de renda? Quais são os cuidados que eles devem ter ao declarar o imposto de renda? Este ano, em particular, o INSS teve o zelo de decotar. O ano passado, ele já decotou de parte dos aposentados, mas ele não fez isso com todos. Tá? O ano retrasado ele não fez, e esse ano nós já percebemos aqui que ele teve o zelo de decotar dos rendimentos do aposentado o que efetivamente ele é teto de isenção e o que não é teto de isenção. Então, ele já trouxe no próprio informe que você pode retirar lá no site do próprio INSS. Ponto. Então, já é um grande ganho, porque a informação ela já está mais clara. Tá? Antes, infelizmente, não se tinha essa informação e aí ficava a critério de cada contador ou de cada cidadão aposentado estabelecer o decote ou não. E qual é o decote? Me perdoem pelos números, porque, de fato, são os números impostos pela sistemática do governo. E, às vezes, pode confundir você que está assistindo aí, e vamos aqui prestar atenção. Vamos lá. Primeira regra. Aposentados que recebem até R$ 24.751,74, ou seja, R$ 1.903,98, e tenham mais do que 65 anos de idade. Então, maior de 65 anos de idade e recebam até R$ 1.903,98. Vamos arredondar? 1904, né? Estes estão isentos. A regra geral de isenção, eu não acabei de explicar que é 28.559. Então, essa diferencinha do 24 para o 28 é justamente 20% que já é ofertado para as declarações simplificadas a título de desconto. Entenderam? Então, o aposentado que acaba recebendo até 28 mil, ele também terá, sobre essa diferença, uma renda tributável, mas não será tributado, porque ele terá um desconto automático do próprio sistema de desconto simplificado, da declaração simplificada, que é 20%. Então, acaba que o aposentado que recebe R$ 2.339,97, ele não pagará imposto de renda. Isso já é um grande ganho. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu vou passar para o senhor aí as considerações finais e depois, na sequência, ao Dr. Claudinei também as considerações finais. Muito obrigado. Boa noite aos nossos telespectadores. Continuem acompanhando o programa, que é líder de audiência e que cada vez trazendo informações extremamente importantes para a nossa sociedade. Obrigado, Dr. Claudinei, pelas brilhantes exposições, muito esclarecedoras. E continue firme nessa missão de sempre trazer o que tem de melhor para todos nós. Conte sempre conosco, um forte abraço e se cuidem, né? E cuidem dos seus também. Obrigado. Obrigado, doutor Claudinei, obrigado, doutora Mauri. Nós ficamos por aqui, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua audiência e até a próxima edição do programa Sul de Minas em Foco. E lembre-se, se precisar sair de casa, use máscara, evite aglomerações, faça o distanciamento social, higienização das mãos sempre com álcool em gel. Se cuidem, até o próximo programa. Tchau.